canal para falar de Esquadrão Especial Inspector. Esquadrão Especial Inspector é mais um seriado japonês do gênero Tokusatsu, né? Metal Hero, mas da categoria Rescue Hero, que se chama Herói de Resgate, porque chegando nessa categoria do Inspector, como se fosse uma trilogia aí de Herói de Resgate, porque tem o Inspector, depois continua o Inspector Sombrain e depois o X-Draft. Tudo faz parte de uma categoria aí, de uma trilogia de Herói de Resgate, mas tudo, claro, dentro do gênero Tokusatsu e ainda pegando essa pegada de Metal Hero, né, que é Herói de Metal. O Inspector foi lançado em 1990 e finalizou-se em 1991. Chegando aqui no Brasil para a Rede Manchete, a saudosa Rede Manchete, né, chegou-se em meados de 1992. E o lançamento dos VHS da Intermovies lançou-se mais ou menos em 1994. Então, o Inspector foi exibido por aqui pela Rede Manchete, juntamente pegou a mesma sequência de todos os heróis japoneses, né? Com uma saudosa abertura aí, eu acho que muitos aí devem lembrar dessa famosa abertura do Esquadrão Especial Inspector. A paz e a amizade, um departamento especial da Polícia Metropolitana protege o povo enfrentando o crime. Numa distribuição de Cara Filmes, Esquadrão Especial Inspector. Ação de Giban, porque Giban finalizou-se em 1990 e no mesmo ano estreou-se Esquadrão Inspector. Aí, de uma certa forma, é uma continuação de Giban, mas na verdade não é diretamente não. Na verdade, a continuação de Giban é um outro seriado chamado mais na frente Tokusou Robo Jumperson, que é um seriado que estreou-se em 1993 de um herói policial que era semelhante ao Giban, mudando só alguns traços, mas como eles queriam ainda manter aquele ritmo, né, seguir a cronologia, por isso que depois de Giban eles manteram isso, que o Inspector é a continuação de Giban. De certa forma seguindo os anos mas não diretamente. Na verdade, a continuação de Giban é o Jumpenson. Ele não se passa, apesar de ter sido lançado em 1990, ele não se passa em 1990, ele se passa 9 anos na frente, ou seja, o seriado se passa em 1999, tanto é que várias partes é relatado em 1999 como se fosse um pouquinho avançado do tempo. Em pleno ano de 1999 da era cristã, o nosso país vive a era da tecnologia. Por esta razão, a vida tornou-se rica materialmente. Mas será que o interior das pessoas tornou-se rico também? E avançar um pouquinho no tempo. Eu sei que geralmente isso acontece muito nesses seriados assim, mas quem estava assistindo, eu acho que devia ser bastante interessante em 1990, né? Já ficar tentando imaginar que 1999 seria uma época um pouquinho mais futurista, com robôs, com policiais como robôs, e realmente devia ser uma certa até nostalgia, né? Assistir em 1990 como se fosse 1999, mas claro que foi lançado em 1990, apenas o seriado se basear mais ou menos em 1999. E né, o seriado, como muitos outros aí dos Tokusatsu, tem muitas vezes eles aproveitam, né, ideias de outros Tokusatsu, eles pegam peças que tem, como de uma parte lá de um seriado de Giban, que eles pegaram as peças lá de um robô e aproveitaram nesse, como também um episódio que tem o Inspector, que é o super robô, que aí esse super robô ele é umas peças misturadas do Megaran, do Jaspion, e a parte da armadura do Giban é misturado com a armadura do Fire, que é esse do Inspector. Eu sou o detetive robô Brian. Nasci no laboratório eletrônico da Polícia Metropolitana Japonesa. Pertenço à Polícia Federal Americana, Divisão Extermínio. Ficasse lembrando dos outros seriados Tokusatsu que tiveram antes desse que estava passando. Aí ficava lembrando, aproveitou uma peça de um herói que foi da série seriado tal, de Jaspion, outro que um pedaço da peça de Giban.
Então a pessoa ficava, quando assistia, ficava naquela nostalgia, que a galerinha que já se inteirava, né, que já tinha visto o Giban, o Jaspion e os outros aí, ficava como se fossem uns easter eggzinhos. A pessoa ficava olhando e ficava se lembrando dos outros seriados. Era uma ideia bem massa isso, bem bolada, para poder a gente ficar se lembrando dos seriados que já tinham passado antes do Inspector, né? E nesse episódio do Super Robô, eles já estavam com uma certa quantidade de armamento, né? Porque ao longo dos seriados, assim como os outros heróis japoneses, eles vão ganhando armas durante o seriado, né? Vão ganhando uma espécie de uma super arma, uns tanquezinhos. Eles também lá vão ganhando como se fossem novos planadores, assim como os outros heróis do Saturn vão ganhando armas novas, né? O carro também troca, vai mudando de forma, uma coisa bem legal. E esse seriado, né? Essa parte aí do Super Robô foi um dos conflitos mais difíceis aí do Hiker, né? Que no caso é o Fire, né? Ele teve bastante dificuldade de derrotar o Super Robô. Mas era muito massa, foi muito massa ver a luta entre o Fire e o Super Robô. Super Go! Esse episódio que o Fire conseguiu uma das armas mais poderosas dele, né? Mais poderosa do Esquadrão Especial Inspector, que aí quando chega depois, esta mesma arma é utilizada no próximo seriado que vem, que é do Soul Brain, que também, como eu mencionei, segue a cronologia aí do Inspector, que é uma das armas mais poderosas que o Fire consegue durante essa parte do seriado, né? Que aí ele usa bastante essa arma, depois essa arma é roubada pelos bandidos, eles recuperam depois, ele leva no final pro seriado para poder enfrentar. Como eu disse, eles vão recebendo muitas armas também ao longo do seriado, assim como todos os tokusatsu, né? A única diferença é porque, diferente dos outros, esses não são apenas Metal Heroes, são Rescue Heroes, que são herói de resgate. É essa trilogia do Inspector, do Soul Brain e do Excelsior, porque são a categoria de herói de resgate, mas que são dentro do Metal Hero, dentro do gênero Tokusatsu. Max Calibre, junção! Maxim Mode! Energy Full Charger! É todo um procedimento, o corpo dele tem que se adaptar à potência da arma. Justamente depois o mesmo acontece com o outro Sombra, quando vai testar essa arma, que para ele depois é nova, ele tem que se acostumar com a potência da arma, porque senão o corpo não aguenta. E ao longo do seriado, como ele passa por muitos desafios, ele também tem que, ao mesmo tempo, né, garantir também a sua, porque ele só consegue ficar dentro da armadura durante 5 minutos, diferentemente dos outros tokusatsu que podem ficar na armadura por mais tempo. O Fire, como ele consegue uma roupa, essa roupa de humano, que no caso é o Neyuma, né? Quando ele consegue a roupa do Fire, então ele é um humano que está pegando uma armadura de um robô, então ele não consegue ficar muito tempo dentro da roupa, ele só pode ficar 5 minutos dentro da roupa. Então a missão que ele tiver que realizar, ele só tem 5 minutos para realizar. Então muitas vezes, quando ele tinha que resolver as coisas na carreira, mas ele acabava muitas vezes ultrapassando o limite dele, né? E por incrível que pareça, ele conseguia ultrapassar o limite. Ele passava mais de 5 minutos dentro da roupa. Muitas vezes ele passava mal, mas conseguia ultrapassar os limites para poder manter-se mais tempo dentro da roupa. Tanto é que o chefe várias vezes dizia que ele conseguia ultrapassar os limites da roupa e mesmo assim tinha conseguido sobreviver. Max Calibre, junção! Maxim Mode! A pressão de 17. Como eu mencionei que geralmente o gênero Tokusatsu era com monstros, mutantes, alienígenas, o Inspector, essa categoria do Inspector, Soul Brain e o X-Death, que é a trilogia dos heróis de resgate, é um pouco diferente, porque nessa categoria, eles, diferentemente dos outros Tokusatsu, Giban, Jaspion, Jiraiya, eles não enfrentam monstros mutantes, seres alienígenas ou coisa do tipo. Aparece em um ou outro episódio um alienígena, alguma coisa assim mutante, um ciborgue, mas não é aquela coisa repetitiva como no Giban, no Jaspion, que é sempre aquela rotina diária de um monstro aparecer todo dia para tentar destruir a cidade, um alienígena ou um robô.
A categoria do Inspector sobre o X-Draft, geralmente eles enfrentam criminosos. Os inimigos deles são criminosos que querem destruir a central de polícia e tentar causar o caos na cidade. Então são criminosos que eles enfrentam, deter o criminoso, apagar o incêndio e reconstruir tudo. Então é mais ou menos isso. O Inspector não enfrenta mortos, ele enfrenta criminosos e geralmente ele sempre tem que ir no local, apagar o incêndio, reconstruir tudo e ajudar lá. Diferentemente dos outros que geralmente quando aparecia, né, chegava lá, destruía o monstro e a cidade ficava destruída, aí depois o povo é que tinha que reconstruir tudo. Não. Diferentemente o Inspector era diferente nesse aspecto, porque mostrava eles enfrentando os criminosos, depois mostrava quando tinha um incêndio, eles iriam lá apagar o incêndio e depois reconstruir mais ou menos, ajudar nessa parte aí. Então essa é a diferença entre esse herói de resgate, porque eles não enfrentam seres mutantes, robôs ou alienígenas, eles enfrentam criminosos de verdade e geralmente os crimes são mais ou menos, e geralmente se baseia nisso, criminosos, e esse quando acontece um estouro, alguma coisa, um incêndio, eles têm que ir lá para apagar, e geralmente é isso, eles enfrentam de fato criminosos de verdade, não seres mutantes. Como eu falei, o Niuma ele passa por muitas barreiras para poder ultrapassar os limites da roupa. Ele só pode ficar 5 minutos dentro da roupa de Fire. Então ele ultrapassa muitas vezes o limite para poder salvar as pessoas, porque 5 minutos realmente é praticamente um tempo muito curto para poder resolver um problema de um incêndio, alguma coisa que esteja enfrentando uma luta. É um tempo realmente muito curto para enfrentar uma situação dessa. Então muitas vezes realmente ele tinha que ultrapassar o limite para poder completar a missão. Então ele exigia muito dele, do seu corpo. Tanto é que, diferentemente do começo, quando ele chega no começo, no primeiro episódio, ele já chega lá, no instante ele resolve o negócio. Não é tão difícil assim, porque justamente o primeiro episódio vai poder mostrar o herói. Então ele chega lá no primeiro episódio, no instante ele resolve o negócio. Agora quando vai passando os outros episódios é diferente, as missões vão ficando mais difíceis, e é por isso que ele acaba ultrapassando o tempo do limite dentro da roupa de Fire. Corpo de Fire acusando a anormalidade. Limite de tempo para suportar roupa especial é apenas 1 minuto. Lança laser! Chefe, esse cara é muito bom! Mostram tudo muito rapidamente, como ele no instante ele consegue resolver a missão e para conseguir ficar dentro da roupa, né? Justamente em 5 minutos. Nos outros episódios, quando vai ficando as coisas mais difíceis, porque o Raita e o Bike são apenas robôs, então eles quando determinado momento, quando eles começam a se dar mal, né, levar muita pancada, que aí o circuito dentro deles fala que eles têm que parar, porque eles são robôs, então eles são programados para obedecer o computador. Então quando o computador fala pare, eles não podem ir além. Aí, como o Niuma é humano, que veste a roupa do Fire, ele pode ultrapassar os limites. Não deve, mas ele acaba ultrapassando muitas vezes os limites para poder salvar a vida das pessoas, né? E aí, o tanto é que várias vezes ele fica variado, ele acaba indo para o hospital porque ele ultrapassa o tempo do limite dentro dele, o tempo do limite da roupa que ele pode ficar dentro da roupa do Fire, que só é apenas 5 minutos. 5 minutos é praticamente impossível de se resolver uma missão onde tem muitas coisas para desvendar, mas ele acaba ultrapassando várias vezes esse limite, né? E vencendo, né? Conseguindo ultrapassar os limites, vencendo além dos desafios, vencendo também os limites do corpo dele, né? Fire! Interrompa o teste! Eu aguento, chefe! Eu quero continuar! Por favor! Eu aguento!
várias vezes por treinamento, né, que ele tem que passar para poder ver se consegue superar o limite da roupa, mas os treinamentos realmente não são suficientes, porque ele só consegue realmente superar o limite desses 5 minutos realmente quando ele está lá na hora do combate, que realmente ele tem que salvar a vida das pessoas e ajudar os outros, é que realmente, a poder fazer o bem, ele consegue superar o tempo do limite. Mas na hora do treinamento realmente ele não consegue, ele só consegue realmente essas façanhas de superar o limite do seu corpo e da roupa realmente quando está na hora realmente do combate, que ele precisa fazer o bem e salvar a vida das pessoas. Aí realmente é quando ele consegue ultrapassar o limite. Então várias vezes durante o seriado ele vai descobrindo essas novas armas dele, além das que ele ganha, e esses novos limites dele em relação à roupa, ao seu corpo, de ultrapassar os limites durante as missões, realmente quando está no momento de perigo, precisa fazer o bem, é que ele consegue realmente ultrapassar os seus limites. Socorro! Socorro! Isso é a vingança dos adultos, que é quando as crianças ficam lá em perigo dentro do prédio com a bomba, que aí ele tem que ultrapassar os limites, porque ele tem que ir bem rápido para desligar lá o equipamento, para não explodir o prédio lá, né, não matar as pessoas que ainda estiverem dentro do prédio, e salvar as crianças que iam ser as primeiras que iam ser pegas quando acontecer essa explosão, porque o cara tinha prendido elas lá bem perto da bomba. Então ele teve que correr contra o tempo, né, ultrapassar os limites para poder ultrapassar a roupagem. Então ele ficou bastante avariado. Quando esse episódio da vingança dos adultos, ele tinha bastante nas locadoras, o VHS dele da vingança dos adultos. Eu tenho até ele aqui, eu vou mostrar rapidamente ele para vocês. Então, volume 5, a vingança dos adultos e o cão que carrega a bomba. Esse VHS aqui ele tinha bastante, todo tipo de locadora que você chegasse, você encontrava um VHS desse aqui do Inspector. Então eu assisti muito esse episódio, esse VHS aqui. Realmente quando eu assisti esse episódio da vingança dos adultos, que ele realmente ultrapassa os limites da roupa, ele apanha tanto nesse episódio, que eu pensei realmente que nesse episódio ele fosse morrer, mas ele consegue realmente ultrapassar os limites, aguenta as explosões lá, né, que ficam lançando nele lá do negócio da bomba, que ficam lançando o raio nele, e consegue, é nesse episódio da vingança dos adultos que ele consegue realmente ultrapassar os limites, um dos primeiros, né, porque além desse tem outros episódios também que ele ultrapassa os limites, mas esse foi o pico que ele conseguiu a princípio, ultrapassar os limites da roupa, né. Esse episódio realmente, quando eu assisti muito esse episódio, porque esse VHS esse aí do volume 5 do Spectre era muito comum se encontrar esses VHS nas locadoras. Esse aqui principalmente encontrava-se em qualquer locadora, um VHS desse aí do Spectre. Então realmente quando eu assisti, eu achei realmente nesse episódio ele fosse morrer, porque ele apanhou nesse episódio, mas aí tudo se resolveu, ele conseguiu impedir a explosão do prédio e conseguiu salvar as crianças. Preciso desligar o aparelho. Todos estão bem. Obrigado, Liuma. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Graças a todos vocês, nós conseguimos pegar o criminoso. Meus parabéns, Liuma. Você superou a barreira do limite de tempo, aguentando mais um minuto. E conseguiu isso graças às crianças. Aqui no vídeo e assiste o vídeo até o final, porque eu vou mostrar uma surpresazinha especial no final do vídeo. Então fiquem comigo aí até o final do vídeo, que no final do vídeo tem uma surpresazinha especial, um bônusinho aí pra vocês. Além disso, né, tem outras cenas também, né, em que os outros também passam por essa dificuldade. Tem um episódio lá bem desconfortável, né, em que quando o pai que é o robozinho amarelo está lá lutando sozinho,
tem uma cena bem coisada que ele fica todo avariado, despedaçam ele, e aí ele se reconstrói todinho, mas só o fato da gente ver o bike todo destruído, que ele é o que faz mais as piadas mais engraçadas da turma, né? Só o fato de vê-lo lá todo destruído é meio estranho quando acontece a explosão, que ele fica todo avariado, todo destruído lá. Aonde eu estou? Você tá todo quebrado. O quê? Qual foi o animal que fez isso comigo? Ei, vem vindo alguém. Vamos fingir que morremos. Tudo se normaliza, ele mesmo se conserta junto com o robozinho pequeno e tudo volta normal, ele fica bem. Só assim, a princípio, quando a gente vê o bike todo lascado, todo destruído, é um pouco estranho, mas aí depois ele consegue se recuperar, se reconstrói sozinho junto com o robô e fica novamente novinho em folha. Agora ninguém me segura, eu tô bravinho! A roupa para fazer as cenas de dublê do Jaspion, né? Pois o Jaspion não veste a sua roupa, o mesmo que veste as cenas que faz as cenas de dublê do Jaspion é o mesmo que faz o Bike, no caso, que veste a roupa para fazer as cenas de luta do Bike. Incende essas coisas, casos assim de investigações realiza diferentemente dos outros tokusatsu, né? Que aparece aquela obrigação aparecer aquele monstro mutante para destruir a cidade, e aí chega o herói lá e vai destruir. O Inspector, essa categoria de herói resgate é mais ou menos essa. Eles resolvem casos, enfrentam criminosos humanos de verdade, que são bandos de criminosos comuns, e realizam essas partes de investigação, para negócios de incêndio, essas coisas assim, e impedir um dos primeiros criminosos que aparece no primeiro episódio lá, que aí volta no último episódio para enfrentar ele de novo, juntamente com o robô que aparece no primeiro episódio. E aí o Niyuma ele fica variado por causa do trabalho em excesso que ele fez, né, dentro da roupa do Fire, as missões que ele tinha que fazer, que ele ultrapassava os limites do seu corpo, da roupa dentro do tempo, né, ele ficou avariado, mas mesmo assim ele foi para o conflito final e ele conseguiu parar lá o criminoso, derrotar o robô e resolver o negócio, porque o Inspector tinha sido convidado para ir para a França, então consequentemente todos eles iam para a França e o chefe tinha ficado sozinho no Japão para poder formar a nova organização, né? E aí termina assim, o Niyuma, a menina e os robôs indo para a França para poder resolver lá os casos, né? Ficar como se fosse uma segunda, um Inspector lá, e o chefe fica no Japão para poder organizar o novo esquadrão, que aí vai se iniciar com o Soul Brain. E não me arrependo disso. Porém, esse mau caráter é um homem. Será que não existe um meio de salvar a vida? E também o coração do homem. Depois que vocês partirem, a criação do novo grupo será baseado nesse tema. Seria ótimo. Além de salvarmos a vida, também salvaríamos a alma das pessoas. Sim. França, como se fosse para ficar numa segunda um Inspector lá na organização, e o chefe fica no Japão para poder fazer o novo esquadrão baseado nesse novo tema aí, né? De tentar não apenas matar os criminosos, mas tentar salvar os criminosos, foi isso que ele se baseou quando ele finalizou esta última missão aí, que ele teve que matar lá o cientista, né, que queria lá destruir a cidade. Foi nisso que ele se baseou para poder fazer a nova organização, que é um Soul Brain, tentar salvar o coração das pessoas. Junko Fujino. Raiden. Vocês vão dar continuidade à luta como o Inspector Internacional. E eu vou lutar para formar um novo esquadrão. E agora o bônus que eu prometi para vocês. Eu vou mostrar as fitas VHS aqui do Inspector. São vários modelos aqui dos VHS que foram lançados pela Hypermovie, né, de 1994. Como mencionei, esses VHS do Tokusatsu Inspector era bastante comum
você encontrar nas locadoras. Muitos tokusatsu já eram difíceis de se encontrar, mas o Inspector, toda locadora que você chegava, era muito fácil você achar qualquer, pelo menos algum VHS de Inspector tinha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Como eu peço, deixa o like aí no vídeo e se inscreva no meu canal, Gabriel, o mestre dos bonecos. Até o próximo vídeo, tchau!